Então, tudo bem, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que se encerra na Tua presença, na Tua busca. Que possamos, Senhor, esse final de semana, buscar também o Teu reforço, o Teu renovo na Santa Missa Dominical. Que possamos também transparecer, através deste estudo, sobre as mulheres da Bíblia. Mulheres essas que tiveram, têm e sempre terão representatividade em nossas vidas. Que nós possamos encontrar através dele mais e mais o teu querer e tua vontade para todos nós. Que elas nos levem cada vez mais àquela que é o centro, ou que nos leva ao centro de nossa fé. O centro de nossa fé é Jesus, mas Maria nos leva mais facilmente a ele, e que todo esse estudo nos leve com mais carinho, desenvolva mais o nosso amor a ela. Ave Maria, cheia de graça, o o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as as mulheres. mulheres. Bendito é o Bendito é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. amém. Mulheres da Bíblia e Morruíça. Foram descritas duas situações nos textos e em ambas os envolvidos já haviam tentado de tudo aos olhos do mundo, porém, quando Jairo e a mulher que sofria com fluxo de sangue pararam de concentrar as forças em si próprio e tiveram um movimento de ir ao encontro de Jesus na busca da cura, eles puderam experimentar a misericórdia de Jesus. Também me chamou a atenção o fato que durante o caminho até a casa de Jairo, que era uma situação de emergência, pois a filha dele estava à beira da morte, Jesus sente que foi tocado em meio à multidão. Mas foi um toque diferente, um toque de cura. E ele foi sensível ao sofrimento daquela mulher e a curou. Talvez na cabeça de Jairo, aquele tempo que Jesus dispensou àquela mulher foi o tempo primordial para que sua filha não viesse a morrer. Porém, Jairo confiou, foi o tempo que a sua filha viesse a morrer. Porém, Jairo confiou, mesmo na tribulação e no medo, ele depositou sua esperança em Jesus. Jesus vem nos mostrar que a nossa urgência nas resoluções de nossos problemas às vezes nos afasta da percepção de enxergar as soluções que Deus nos apresenta. Enfim, precisamos depositar nossa fé em Jesus e ser como Jairo e a mulher do fluxo de sangue, para que possamos ouvir também de Cristo: tua fé te salvou, vai em paz. Bom, eu vou falar um pouquinho das pesquisas que eu já fiz, quando falei um pouquinho sobre isso em aulas de catequese. Né? Porque sempre tem, às vezes, alguém que quer saber algo mais, né? E se a gente se basear um pouquinho só numa palavra que... Acho que o último versículo, praticamente, do Evangelho de João, quando ele diz que muitas outras coisas Jesus disse e fez que não foram escritas, mas que se fossem, não caberiam em nenhum livro no mundo. A gente vê que tem, tipo, o Evangelho de Marcos e Lucas. Marcos e Lucas não andaram com Jesus, né? Conta a história que Marcos, ele era criança e chegou a ver a prisão de Jesus, né? A história da tradição da igreja conta isso. E ele foi discípulo de Paulo e Barnabé. Lucas foi discípulo de Paulo, era médico grego, né? Então, daí a gente vê que e eles foram inclusos como evangelho, né? Como os chamados evangelhos sinóticos na Sagrada Escritura.
pelo cânon bíblico. Então, a gente vê que podem existir muitas histórias e a gente tirar alguma coisa delas. Isso aí a gente encontra muito nos chamados os livros apócrifos, né? Aqueles livros que foram considerados que não tinham uma total confiabilidade nos seus escritos. Mas algumas coisas foram tiradas deles e que servem como estudo, como fundamentação da tradição da igreja, né? Uma delas, se não me engano, é num livro do próprio Nicodemos, que ele é sacerdote, doutor da lei, que foi falar com Jesus, né, e escutou dele, né, que um homem, se ele não nascer de novo da água e do espírito, ele não pode herdar o reino do céu. Nicodemos escreveu sobre essa hemorroísa, a mulher que sofria do fluxo de sangue. Basicamente, ele escreveu o que se passou com ela, né? Que ela gastou todos os bens que tinha, procurando médicos, e não encontrava a cura. E, como diz o livro de Levítico, né, Frazão e Carol frisaram bem no comentário que eles colocaram, o livro de Levítico diz que a mulher que, quando estava no seu período das regras, né? Oi, Adriana. Bom? Boa noite. Boa noite. Eu não falei para não interromper, tudo bom? Problema não, tá tranquilo. Então, a mulher era considerada impura. Então, ela não podia, além do serviço doméstico ali, normal, mas ela não podia tocar das pessoas, ela não podia fazer nada, ela não podia receber carinho, receber uma atenção, nada, porque ela estava naquele período das regras, né? O período menstrual dela, vamos dizer assim. E a hemorroísa era pior ainda porque ela tinha essa hemorragia constante, né? Então ela devia ficar como os leprosos, afastada da sociedade. Diz-se nesses escritos de Nicodemos que o nome dela era Berenice ou Verônica, né? Se não me engano, fala alguma coisa no Evangelho Apócrifo de Tomé, também, de São Tomé, que o nome dela seria Verônica, e seria a mesma mulher que enxugou o rosto de Jesus na Via Sacra, no caminho do Calvário, né? Onde tem aquele pano que tem só o rosto de Jesus. A única coisa a mais assim que diz ali diferente seria isso, né? O nome dela. Mas a base principal é isso. Mesmo ela sabendo que a sociedade da época tinha desprezo pela situação dela, mesmo ela sabendo que a própria família, por mais que amasse, mas por serem judeus, respeitavam as leis e tinham que deixá-la à margem também. Mesmo assim, ela enfrentou tudo isso, né? Eu e Marquinhos, a gente estava falando agora, Adriana, que agora quando a gente começou, você tem o mesmo problema que a Graças, a questão da fibromialgia, né? Mas mesmo assim, quando vocês duas, ele falou, você e a Graça acontece a mesma coisa. Quando vocês estão na crise, por serem mães, a mulher ela é mais forte que o homem, apesar de não ter a, 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 a musculatura, vamos dizer assim, né? A estrutura física, mas a mulher é mais forte, ela tem um espírito mais forte. Então, mesmo assim, vocês teimam com a dor e vão, né? A hemorroísa foi a mesma coisa. Ela teimou, vamos dizer assim,
com essa questão do desprezo da sociedade, né? E o que ela ouviu de Jesus, né? Ela não conhecia Jesus, ela ouviu de Jesus que ele estava fazendo milagre, curando pessoas e tudo mais. Então, ela apostou nisso, né? Ela apostou nessa questão. E foi lá e, como Jesus falava para todos, né? Ele praticamente dizia que não era ele que curava, mas sim a fé da pessoa, né? Ou seja, se a pessoa não tivesse fé, se a pessoa não acreditasse que aquilo podia acontecer, não aconteceria, né? Pedro, se és tu mesmo, Senhor, mande que eu vá até ti andando sobre a água. Vem. Mas no momento que ele duvidou, ele afundou, né? A fé dele foi fraca, né? Filipe também disse, né, Senhor, mostra-nos o Pai. Eu estou há tanto tempo contigo, eu já disse tantas vezes, quem me vê, vê o Pai, você ainda vem me dizer, vê o Pai? Ou seja, a fé dele também era pequena naquele momento. Eles tiveram toda a força, toda a manifestação da fé, né, através de Atos 2, né, na descida do Espírito Santo. Então, a hemorroíça foi a mesma coisa, né? Ela teve aquele impulso, né? Digamos que o Espírito Santo batizou ela naquele momento ali, ela foi lá, se esticou e tocou na veste de Jesus. E a fé dela foi tamanha que podia passar despercebido, né? Tocou, só mais uma opção de gente tocou, só que várias pessoas tocavam em Jesus, mas ninguém tinha a fé que aquela mulher teve. Por isso ele sentiu aquela força sair do dentro dele, aquele poder de cura saído de dentro dele. E falou para ela, vá em paz que a tua fé te salvou. O mal que te afligia acabou. E continuou o caminho dele também e disse, a tua filha não morreu, apenas dorme, né? Algumas traduções, algumas pessoas falam que quando ele ressuscitou a filha de Jairo, que era sacerdote do templo, né? Diz que ele chamou a menina pelo nome, né? Talita cumi, Talita, levanta-te, não. O nome Talita cumi, o nome dela não era Talita. Eu agora esqueci. Eu cheguei a ler sobre o negócio assim da mesma, mas esqueci o nome dela agora. Exatamente, é isso aí, né? Menina, levanta-te, né? Algumas pessoas falam que ele chamou o nome dela. Jesus chamar o nome da pessoa não seria nada estranho, né? Ele nos conhece pelo nome desde antes da nossa concepção, mas não era o caso ali, né? Mas a gente voltando para a hemorroíça, acho que é basicamente isso, né? Você ter aquela força, você ir à frente, você superar a sua própria dor, né? Eu, por exemplo, uma vez, pode ser um exemplo, né? Quem conhece ali a subida da Ponte Rio-Niterói, em frente ao 12º Batalhão, ali perto da favela do Sabão, uma vez eu com a moto do Correio, trabalhando, eu tinha saído de Caraí e ia para o Rio. Estava levando material para o Rio. A antena da moto estava quebrada, estava trabalhando sem antena. Pouco antes, ali na altura do Caio Martins, mais ou menos, eu tinha parado a moto, a Graça tinha me ligado dizendo que tinha havido um acidente na ponte, perto da Ilha do Mocanguê. E ali, aquela subida da ponte ali, justamente ela é alta, né? Você sobe ali e tem uma descidazinha para chegar na Praça do Pedágio. Então eu pensei, pô, eu levanto a viseira, quando subir ali eu tenho uma visão legal, né? Foi a conta. Quando eu fiz a curva, antes de fazer a curva, eu levantei a viseira, uma linha de pipa passou aqui no meu rosto. Cortou aqui, né? Eu cheguei a tomar 18 pontos. Quase perdi a vista ali. Pegou na pálpebra aqui. Mas, assim, na hora eu só escutei aquele assovio da linha passando aqui no meu rosto. E ainda toquei a moto pilotando dali até o HCN.
lá perto da praça, atrás do centro educacional, pilotando a moto, sangue descendo, a camisa, correio que é amarela, ficou vermelha, sangue descendo, o tanque da moto, que também é amarelo, lavado de sangue. Eu ainda cheguei no hospital, tranquei a moto, fui entrar no setor de emergência, me levaram para outra porta. Aí veio, sei lá quantos enfermeiros, uns 300 enfermeiros vieram botando a mão aqui, bota ali, me botaram em maca, botaram cadeira, botaram sentado não sei aonde. Não, que a gente vai ver onde está, onde não está. E eu falei, gente, calma, calma. Vocês são em uns 5 ou 6 aqui, eu sou um só, e quem sofreu acidente sou eu, e está todo mundo nervoso, por quê? Eu estava subindo a ponte lá na favela do Sabão, ainda toquei a moto pilotando até aqui, tranquei a moto e estou aqui. Agora vocês que estão desesperados, né? Aí eles também se acalmaram, né? Eles se acalmaram, viram onde estava o corte, aí me levaram para o local, estancou o sangue, costurou. Na hora que costurou, ainda liguei para casa. Depois que terminou, que o cara fez a sutura, tudo direitinho, liguei para Graças, aí falei, Graças, você está em casa? Tô, você está sentada? Ela, não, Judo, fala, o que que eu... Não, senta. Senta que eu tenho uma notícia para te passar. Aí ela, tá bom, sentei. Olha só, cortei meu rosto com linha de pipa, contei, falei a história toda. Ela, não, você está de sacanagem. Eu disse, você acha que eu estou de sacanagem? Eu vou te passar para o enfermeiro. O enfermeiro falou para ela o que aconteceu, quantos pontos deu, o que fez. Tal. Ah, vou te buscar. Não, não, não. Já estou vendo a situação aqui, estou vendo um jeito, eu vou embora para casa. Fica tranquilo, daqui a pouco eu estou chegando aí. O acidente aconteceu por volta de 1h, 1h30 da tarde, quando eram as 4h30, 5h, eu estava em casa. É um exemplo que eu estou contando de mim assim para mostrar a força, até onde a fé pode levar. A hemorroíça aconteceu isso. Ela tocou na veste do Senhor e foi curada, né? Quantas vezes nós passamos por situações que o Senhor se apresenta à nossa frente, ainda estica a mão e diz: me toque que vai, né? E é aquele fato da gente ter a gente enquanto católico, né? Ter um crucifixo na bolsa, um terço, né? Tem aquele santinho com uma oraçãozinha, ou um crucifixo pendurado no pescoço, ou a simples lembrança de uma palavra. Vem uma palavra, né? Marquinhos outro dia falou que quando a mãe dele passou mal, né? Precisou ser internada e tal, que ele, quando foi se acalmando, Deus falou para ele, tá vendo? Eu faço tudo e quando faço, eu faço com perfeição. Eu faço a melhor coisa que existe. Então não fica mais reclamando de mim, né? Ou seja, com todo carinho, Deus disse que você é uma besta quadrada em ter duvidado da sua própria fé, né? Às vezes ele usa isso ou pode ter uma situação mais drástica, né? Ali, se eu perdesse o meu controle, quem é que ia me socorrer ali? Eu ia ficar me esvaindo em sangue ali. Então, eu consegui. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu consegui sair dali, por Deus, dar a volta, porque ali não tem mão, né? Consegui dar a volta e ir pilotando a moto. A hemorroíça, a mesma coisa. Até onde a sua fé pode te levar? Eu costumo dizer para os meus crismandos que a minha fé é muito pequena, é menor que de um grão de mostarda. Eu não consigo dizer para uma montanha, sai daqui e te atira para lá. A minha fé não chega desse tamanho, não. Mas eu estou treinando para ver se chega lá. Amém. Agora é Gilson. Muito bem. Marquinhos passou a bola para mim. Todo dia à tarde eu vou aqui na frente dar uma corridinha, né? Então, eu aproveitei essa tarde para meditar um pouco sobre a fé da hemorroíça, né? É um exemplo muito grande para nós,
e principalmente hoje em dia, né, que com essa pandemia toda aí, o mundo de cabeça para baixo, às vezes a nossa fé fica fraca, sei lá, enfim, a gente não consegue colocar em prática da melhor forma possível. Tem que ter um treinamento aí, igual o Gildo falou, né, que está treinando. Então, 2 pontos que eu queria tocar a hemorroíça, ela gastou todos os bens que ela tinha com médicos e nenhum médico descobriu a cura, né? É muito difícil e durante 12 anos essa mulher sofria disso, né? A leitura traz esse contexto, né? A gente, 12 dias, já fica mal pra caramba. Imagina 12 anos. Então, quanta coisa... ela tinha tudo para não ter fé, né? 12 anos, ela tinha tudo para não ter fé, mesmo sendo Jesus passando ali, sei lá, enfim, eu acho que esses 12 anos ela ainda teve força, coragem para falar, eu vou tocar pelo menos na veste, vou ver se eu consigo pelo menos tocar na veste. E saiu essa fé, essa força, né, dela, nos dando o exemplo de que é possível, através da nossa fé, é possível a gente obter a cura, é possível a gente obter algo que a gente necessita, né, que vai fazer para o nosso bem, né, espiritual e até material, né? Às vezes a gente precisa de coisa material e a gente tem que colocar nossa fé em prática, né? Nós cristãos, nós que seguimos a Jesus, que damos testemunho, que ensinamos lá na catequese, nós temos que colocar essa fé em prática. Ou pelo menos no seu dia a dia, tentar colocar essa fé em prática, nos mínimos detalhes. E ainda mais essa mulher por 12 anos, assim, é como se ela tivesse jogado ali todas as cartas dela, né? Vou tentar e deu tudo certo para ela. E a fé dela foi tanta que, como o Gildo falou, né? Jesus sentiu, percebeu que alguém com tamanha fé tocou nele. Então, hoje eu fiquei meditando à tarde como eu preciso exercitar essa fé, né? Como no nosso dia a dia, em todos os ambientes em que a gente esteja, né? Como a gente precisa colocar nossa fé em prática, para que a gente possa até dar testemunhos, né? Naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente tem como recebeu, né, como da igreja, né? Então, que Jesus possa nos abençoar, né, nos mostrar através da hemorroíça, né, que tudo provém da fé, né? Tudo provém da fé, que a gente possa, ainda nesse contexto aí da ressurreição, colocar nossa fé em prática. Amém? A gente costuma sempre falar assim que algumas coisas são coincidências, né, tal. Para quem é cristão, não existe coincidência, né?
Pode até algo que você ficar surpreso, mas coincidência realmente pura não existe. Pode haver uma intervenção de Deus dentro de algo que coincidiu, mas eu coloco sempre tudo na minha vida que o acontecimento tem que ter a permissão de Deus, salvo aqueles que a gente inventa, né? Que a gente quer fazer o negócio principalmente errado, aí tira Deus da jogada, que não tem nada a ver com isso, não. Agora, na questão de milagres, na questão de coisas assim, a gente fica muito sem explicação, eu realmente sempre acredito que Deus tem tudo a ver com essas coisas. Por mais que a gente, às vezes, vá muito para o lado da emoção, né? Às vezes você muito emocionado, às vezes você, talvez por você ter orado muito por determinada coisa, aquilo acontece, você já vai mais fervoroso ainda, com mais fé ainda, né? E essa questão da hemorroíça, né, coincidência ou não, tendo a ver com o que aconteceu com a minha mãe, né? Esse fato que o Gildo falou aí, que realmente o interessante foi que foi feita a tomografia, né, no hospital, foi transferida, porque tinha que ser feita a cirurgia, né? Senão não iria transferir. O cirurgião ia avaliar de que forma que ia fazer a cirurgia, por mais que eu não entenda, mas que todo mundo sabe que o baço ia ter que ser retirado. Então, quando chega lá, o cara faz a tomografia para ver de que forma que vai fazer a cirurgia e o baço parou de sangrar. Então, assim, lógico, existia naquele momento ali todo o envolvimento da fé da minha mãe também. Talvez ela não tivesse muita noção do que estivesse acontecendo, mas ela sabia que estava acontecendo algum problema. E minha mãe, não por ser minha mãe, mas é uma mulher de fé impressionante. Então, assim, não tem como não associar isso ao milagre de Deus, principalmente quando foi dito pelo próprio médico. A gente sabe que, eu costumo dizer sempre, que nada a gente tem que falar que é todo mundo, todo mundo. Não, todos os médicos, todos isso, todos aquilo, não. A maioria, 90%, é mais ou menos isso. Para que a gente não caia na situação que eu já caí, de falar mal de uma determinada classe, a pessoa falar assim, ou eu sou dessa classe e não sou assim, ou meu esposo é dessa classe e não é assim. Então, essa vergonha eu não passo nunca mais. Quando eu tenho que dar uma opinião, eu sempre falo a maioria, 90%, que aí, nesse caso, a pessoa poderia se encaixar nos 10%, né? Mas aí o esperto aqui foi generalizar. Então, a gente tem que ter essa medida. E os médicos, a maioria, 90%, não tem esse negócio de Deus. Eles são os caras, eles são os bons, eles são os feras, são eles que operam, são eles que curam. Então, dificilmente você vê um médico dizer que Deus, que foi Deus, né? E esse citou bem claro isso, ainda fez o gesto com as mãos, falou, isso é um milagre, cara. Ter parado de sangrar sozinho é um milagre. Aí o outro, que era conhecido meu, pediu licença à minha mãe e foi devagarzinho, assim, apertando a barriga da minha mãe, cheio de medo. E minha mãe não sentia nada, e ele apertou. Ele falou, que isso? Do jeito que está isso aí, sua mãe não era para deixar nem encostar o dedo, que isso tinha que estar doendo muito. Sua mãe não está sentindo dor nenhuma. Então, vai daí a lógica de que não é uma coisa normal, não é um acontecimento normal. Igual uma dor de cabeça que você sente, toma um remédio e o remédio vai fazer aquela dor passar, né? O que aconteceu com a minha mãe foi realmente um milagre, né? E eu tomei para mim esse milagre porque eu estava envolvido nisso. Principalmente, como o Gildo falou bem certinho, a besta quadrada aqui, foi querer reclamar com Deus, né? Mas foi querer reclamar ainda. Cara, parecia que eu sentia, que sabe aquele tapinha nas costas assim? Mas é aquele tapinha que vai mais pesado um pouquinho, né? Aquele tapinha assim mais, né? Presta atenção. Quando eu fizer as coisas, eu vou fazer assim para você ver como é que é. Eu não deixei para você não ficar em dúvida. Eu já fiz desse jeito para você não duvidar mais. Quando eu faço assim. Ó. Eu não uso nem médico, eu não uso ninguém, eu não uso nada. É eu vou lá e eu faço. Ainda falou, ainda fez de lambuja para mim. Assim, vou te dar um bônus. Sua mãe ficou esse tempo todo no hospital e não pegou Covid, não, tá? Só para fechar com chave de ouro para você ver que quando eu quero fazer, eu faço perfeito. Eu não faço pela metade. Então, é esse envolvimento com Deus que vai fazendo isso. Então, o que aconteceu com essa mulher, que a gente, né, essa passagem é uma passagem que a gente já escutamos várias vezes, como o Gildo falou mesmo, em catequese, missa, né, encontros.
a gente vê que é o máximo de uma fé, né? Assim como aquele também da cadeira de roda, né? Aquele outro da maca. Aquele da maca, então, aquilo é uma coisa incrível, porque os caras estavam levando o cara. Chegou lá, era para falar para ele, meu irmão, não tem como. Como é que a gente vai botar você aí dentro? Trazer você até aqui, beleza, a gente trouxe, mas não tem jeito. Como que a gente vai botar você aí? Os caras subiram no telhado com maca, com tudo, amarraram de corda, arrancaram telha e enfiaram o cara lá dentro. Então, assim, quando a gente quer alguma coisa, meu amigo, só se não tiver jeito mesmo, mas mesmo assim, aí ainda mais no que se trata em relação a Deus, em relação a milagre, a gente tem vários relatos que são exatamente dessa forma. Fora o outro lá que estava lá, ele falou, pega a sua maca e vai, tua fé te salvou. Então, é o que eu preciso escrever aqui no finalzinho. Então, hoje, a gente precisa trazer muito isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Porque muitas das vezes, pelo menos comigo é assim, a gente faz ao contrário. Eu, às vezes, faço ao contrário, né? Ao invés de ter uma fé tamanho, né? Como o Gildo falou, de mover a montanha, muitas das vezes a gente faz ao contrário, né? Não precisa nem ter uma fé tão grande, mas a gente aí inverte o negócio, a gente já começa a questionar uma coisa que não tem nada a ver. Então, por isso é que a misericórdia de Deus tem que agir muito na nossa vida. Porque muitas das vezes Deus está contando com a gente para fazer um negócio e tá a gente lá com a cabeça que não tinha nada a ver. Gilson e Valéria vão lembrar bem, 2001, lá na casa de vocês. Vocês lembram disso? Antes disso, quando eu fiquei sabendo daquele problema, a besta quadrada aqui de novo foi orar ali na sala ali, ó. Comecei a orar e falei, Senhor, que se for para eu morrer, não tem problema. Pode me tirar a vida aqui agora, um derrame, um infarto, o que o senhor quiser. Mas dessa forma que está se prevendo para acontecer, não. Cadê as pessoas? Olha, aquele dia foi claramente também, claro, parecia uma voz falando assim, ô besta quadrada, levanta daí. Não é para tu morrer nada não, rapaz. É para você juntar as pessoas para orar por esse homem que não tem ninguém que ore por ele. Eu escolhi você, levanta que você está perdendo tempo, rapaz. Para de conversa fiada. Foi o que aconteceu. Levantei dali, foi quando eu fui parar na casa de Emily, que fomos pegar Guto, que fomos para a tia Marli, que fomos orar, e o cara hoje está trabalhando. E se não fosse isso, o cara ia fazer alguma coisa comigo, ia voltar para a cadeia de novo, ele ia morrer. E não era isso que Deus queria que acontecesse, mas quem ia fazer isso pelo cara? Deus escolheu a mim. E aí o que eu fiz? Em vez de eu praticar o que Deus queria, eu fui chorar, fui pleitear outras coisas que não tinha nada a ver com a história. Então, acho que realmente que Deus também é de uma paciência incrível, né? Porque muitas das vezes as coisas estão claras na nossa frente, a gente está procurando pelo em ovo, que nem o pessoal fala, né? Está procurando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, o que a gente vive hoje é exatamente isso. A gente hoje está passando por uma situação, né, que ninguém nunca passou, por mais que façam comparações a outros fatos que ocorreram no passado. Mas esse é diferente, esse é atípico, e independente de tudo que acontece, tudo que é envolvido, desde que tudo isso começou, eu sempre coloco muito Deus nisso. Eu sempre tento olhar com uma visão de Deus, mais ou menos assim, o que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça nisso? De que maneira que eu tenho que agir? E aí entra essa parte da besta quadrada que fica questionando as pessoas que não têm amor ao próximo. As pessoas que não se preocupam com o próximo. E aí é que eu peço ao Senhor todo dia, Senhor, não me deixe julgar, pelo amor de Deus, que eu não julgue ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou cego. Eu vejo aquilo ali acontecendo. Então, e aí vai aquele negócio de você, mas Senhor, não tem como puxar a orelha desse cara, fazer alguma coisa para daquela pessoa para não fazer isso mais? Mas não tem jeito. Aí a gente para pensar e vê que é o quê? É o livre-arbítrio. Então, não tem como ser diferente. Eu só procuro muito mesmo, muito me dedicar para que a minha consciência, o meu contato com Deus, né? a minha ligação com Deus seja dessa forma. Que se algo acontecer, não foi porque eu não pensei no próximo. Não foi porque eu não amei ao meu próximo. Aí eu me proteger de alguma forma e ter a consciência clara e óbvia que é para qualquer um, até para um bêbado, até para uma pessoa que tenha qualquer tipo de problema, saber que
saber que isso, tudo que acontece, né, para que a gente reforce a nossa fé, né? Para que quando a gente toma uma atitude, a gente está preocupado em não levar aquilo para outra pessoa. É como eu estava falando antes da gente começar. Se o mal fosse só para mim, ótimo. Aí é comigo mesmo. Eu estou responsável pelo que eu estou fazendo. Mas quando a minha atitude vai colocar a vida de outra pessoa em risco, e aí a gente está falando de vida mesmo, a gente está falando de risco mesmo. A gente não está dizendo que você vai levar um resfriado para alguém. A gente não está dizendo que você vai levar uma coceira no braço para alguém, que você vai levar conjuntivite para alguém. Que a conjuntivite, todo mundo sabe que a conjuntivite você mete a mão e você passa a conjuntivite para outra pessoa. Você não está passando conjuntivite para ninguém. Você está levando a morte para a pessoa se você não se cuidar disso. E isso não tem questionamento. Isso não tem papo. Isso não tem outro. Não, eu discordo disso que você está falando. Não é concordar e discordar. É um fato que acontece. Quando eu não me cuido, eu levo a morte para outra pessoa. Isso é simples. Então, é nessa hora que eu procuro sempre orar para Deus nesse sentido. Que Ele mande o Espírito Santo, que Ele mande os anjos do céu, um manto de Maria, tudo que for possível, para que eu não cometa isso com outras pessoas. Para que a todo momento que eu tiver que, se eu for vacilar, se eu for esquecer, se eu for falhar, como todos nós falhamos, que eu não falhe a esse ponto, que eu não falhe a levar isso para outras pessoas. Que a minha falha se prejudicar só a mim, mas não a outras pessoas. E a minha dedicação é total a isso, porque não sai da minha cabeça isso, que isso é a oportunidade que Deus está dando a cada um de nós da gente revelar qual é o seu verdadeiro amor pelo próximo. É só da boca para fora? É só para ou é daqui, ou é do seu compromisso com Deus? Porque a gente sabe que acontece muito isso, sabe que acontece muito, 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 muito. Então a gente tem essa certeza de que algumas coisas acontecem porque a gente falha, porque a gente é ser humano. Agora, outras coisas não. Outras coisas são claras, transparentes, não tem debate. Muitas coisas a gente consegue até debater opiniões diferentes, mas tem coisa que não tem o que debater. É o fato. Então, essa questão da fé, da hemorroíça, né? Tudo que ela passou. Aqueles outros lá da maca também que foram. Então, assim, é o ponto máximo da sua fé. É o ponto máximo de você acreditar em algo que parece que não vai ter mais jeito. E uma outra coisa que me chama muito a atenção também, nesse sentido, é muitas das vezes quando a gente tem essa fé da hemorroíça, tem essa fé dos outros que Jesus, na época, ressuscitou, né? Estava morto, Jesus ressuscitou, e a gente, na nossa oração, a gente, né, clama a Deus por isso, e aí a gente, às vezes, como para fazer um protocolo, né? A gente fala assim, Senhor, mas seja feita a sua vontade. Mas que nada, você quer a sua, a gente quer a nossa. Mas, Senhor, seja feita a sua vontade. E muitas das vezes eu faço a oração seguinte, Senhor, me ajuda a entender a sua vontade, caso não seja a minha. O maior exemplo disso que eu vivi foi quando meu sogro faleceu. Porque eu estava orando muito a Deus, muito no hospital lá, pedindo muito a Deus, muito, meu Deus, deixa ele ficar aqui, deixa ele ficar aqui. Chegou uma hora que eu dei aquela respirada assim, falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas, por favor, faça com que eu entenda a sua vontade. Porque se a vontade do Senhor não for a mesma que a minha, vai ser difícil pra caramba. Mas me ajuda só para eu entender. Eu sei que o Senhor sabe de tudo, mas me ajuda para que eu entenda. Porque quando o milagre acontece, igual aconteceu com hemorroíça, igual aconteceu com tantos outros, e a gente sabe muitos testemunhos, é bacana. A gente fica feliz. Agora, e quando a vontade de Deus é diferente da nossa? Então, esse é um detalhe importante também. A gente pedir a Jesus, pedir a Deus que mande o Espírito Santo, para que a gente possa compreender a vontade de Deus quando não for igual à nossa vontade. Então, essa é um detalhe muito importante também. E que Deus possa realmente continuar abençoando a nossa vida, né? Deus possa continuar dando
a direção para a gente, o Espírito Santo, para que a gente possa não só fortalecer cada vez mais a nossa fé, assim como Hemorroíça, o Jairo e tantos outros que Deus deixou de exemplo para a gente, mas que também a gente possa pedir a Deus para que Ele nos ilumine quando a vontade dele não for a nossa. Amém? Amém. Amém. Como vocês já falaram, a fé dessa mulher, mais uma das grandes mulheres, acho que vocês já colocaram tão bem, quando o Gildo falou também que a mulher tem uma força que consegue superar, né? Quando vê uma necessidade, vê alguém necessitando, alguém precisando, a mulher consegue superar a si mesma, ela vai na fé mesmo, e é uma fé cega. E essa mulher, eu sempre imagino a cena, aquela multidão, porque por onde Jesus passava, atraía multidões, né? Juntava muita gente, e ela era discriminada. Então, a gente já também imagina, uma pessoa que era discriminada, que vivia à margem, era muito difícil chegar no meio de qualquer situação que fosse, qualquer cena que fosse. E ela também estava super debilitada, porque nós, enquanto mulher, né, Adrianinha, sabemos o que é um período menstrual. Deixa a gente debilitada, deixa a gente irritada, deixa a gente sem força, deixa a gente suga muito a mulher. Isso no período normal. Agora, imagine quase que uma metade de uma vida dentro da época da discriminação, porque a mulher, normalmente, estando no período menstrual, ela tinha que ficar isolada, ela já era considerada impura. Então, ela passou muito tempo da vida dela sendo considerada impura, sendo considerada um nada do nada. Então, entrando nessa situação da mulher, imagina, você, fisiologicamente, você já totalmente acabada. Você gastou todos os seus bens, tudo na medicina, acreditando que conseguiria um resultado. Nada aconteceu. Aí a gente sabe o que acontece, porque qualquer doença que a gente tenha, eu coloco no meu caso, porque quando eu entrei no quadro de depressão, algumas pessoas até se aproximaram. Mas quando eu cheguei no estado crítico, onde eu fiquei completamente deformada, eu fiquei muito feia, muito deformada, muito feia, fedia, porque você toma muito remédio e você não consegue se alimentar direito, você não consegue falar o que você está sentindo, você não consegue coordenar o que você vai falar, o que você vai fazer. Gente, eu posso dizer que só o meu marido que me aguentou. Os pesadelos, as paranoia, as noites em claro, as noites de alucinações, de gritar e de ter certeza que tinha alguém me puxando, que tinha alguém me segurando, e que tinha alguma coisa no chão e que eu queria pegar aquela coisa. Só o meu marido ficou comigo. Sabe? Isso é de 2017, nós estamos em 2021. E para mim já é uma tempestade que eu peço todo dia, Senhor, acalma essa tempestade, acalma de vez essa tempestade. Agora eu me coloco no lugar dessa mulher. Naquele tempo, com tudo isso que a gente já falou. Porque
a gente que vive isso, a gente sabe que existe a discriminação, sim, as pessoas são cruéis, as pessoas são perversas, as pessoas falam mal de você achando que você não está entendendo. E você já está com uma ferida aberta, e aquela ferida sangra, sabe? Então, assim, não é brincadeira. Então, eu me imagino nessa mulher. Para mim, essa mulher é uma grande heroína. A fé dessa mulher é de, assim, da gente querer também, Senhor, eu quero experimentar essa fé. Eu também quero tocar no seu manto, Senhor, eu quero que o Senhor sinta a minha sombra, Senhor. Eu quero que o Senhor sinta o meu dedinho tocando no seu manto e que eu possa realmente exercitar minha fé como essa mulher exercitou. Sabe? Porque a gente imagina a situação da mulher e ela teve uma fé tão grande que ela venceu todas essas barreiras, ela venceu todo o preconceito daquela multidão, ela devia cheirar muito mal, ela devia estar muito fraca, e ela foi passando todas essas etapas. E essas pessoas, eu imagino que essas pessoas não devem ter feito com essa mulher. Porque a gente sabe o que fazem com a gente. Então, a gente imagine como aquela mulher. E não é diferente. A sequela daquela mulher, a doença daquela mulher, a chaga daquela mulher naquele tempo não é diferente de hoje. O grau, é lógico que a gente não vai querer medir uma dor. Ah, é a mesma. Não, não é. Só ela sabe o que ela sentiu. E só ela experimentou essa fé. Mas nós sabemos como dói. Como dói você se sentir à margem, porque ela tinha, se ela gastou todos os bens, ela tinha bens. Então, quando você tem uma situação boa, muitas pessoas ficam ao seu redor, muitas pessoas ficam ao seu lado. Quando você tem uma boa aparência, muitas pessoas se aproximam de você, muitas pessoas querem conversar com você, muitas pessoas querem tirar foto com você, vamos colocar para a atualidade. Mas quando você se deforma, quando você fica mesmo o resto, para muitos, as pessoas já falavam comigo, sobre eu, assim, Valéria era assim, Valéria fazia assim, você era assim, como se eu já não estivesse mais aqui. E eu comecei a falar, Jesus, eu estou aqui. Não, eu estou aqui ainda, eu estou aqui, eu estou sentindo, eu estou ouvindo. E as pessoas estão pensando que eu estou morta. As pessoas estão pensando que eu não tenho mais sentimentos. Mas, então, o que eu vou fazer? Eu vou me voltar para quem nunca vai me abandonar. E mergulhei inteiramente em Jesus. Abri mão de qualquer coisa, o que eu não tenho, eu abri mão de tudo e mergulhei em Jesus. Estou até agora tocando em Jesus. Louvo a Deus pela vida da Adrianinha, porque foi uma ligação de Adrianinha que mudou a minha história, assim. Ela me indicou para uma médica que é humana, porque, como o Marquinhos falou, né, não é 100%. Vamos colocar que existe sempre uma margem de pessoas, em todas as profissões tem um ser humano ali. E aquela médica, ela é de Deus. Ela é de Deus, aquela mulher. E ela olhou para mim com um olhar de misericórdia. E eu posso dizer que Jesus estava ali. Foi naquele momento, aquele foi o meu toque. Ali foi Jesus, ali que eu pude tocar na orla do manto de Jesus. Quando ela olhou para mim, ela falou, você está viva. Sua história não acabou, você vai voltar. Aí começou todo um processo e foi um ânimo para o Gil também, porque ali Gil se sentiu que não, agora a gente está amparado, existe uma profissional, mas antes de ser profissional, ela é uma mulher, ela é um ser humano, e ela vai nos ajudar. Então, ali, Deus começou a mexer nas nossas estruturas. E hoje, assim,
todo o mover de Deus foi a importância da amizade. Quando o Marquinhos falou até daquela passagem do homem que os amigos desceram ele lá até ele chegar até Jesus. Então, gente, vamos nos aproximar de quem nos aproxime de Deus. Pode ser 5, 6, 2, 3, 4 pessoas, mas se essas pessoas te aproximam de Deus, tá ótimo. Porque não adianta você viver em meio de um grupo enorme, mas que é um grupo ilusório. É ilusório. A minha mãe me falava, você não tem mais do que 5 amigos. Não chega a 5. Não se iluda. E eu sempre tive isso na minha cabeça. E eu posso dizer para vocês que é muito difícil, não chega a 5. Não chega a 5. Tá? Na minha experiência, no meu processo que eu estou vivendo, quem me segurou foi Deus. E quem cuidou de mim, de toda a minha miséria, foi o Gilson e a minha irmã, que hoje eu até falei com ela. E a minha irmã Arilda, que cuidou muito de mim, muito, muito, muito mesmo, quando eu falava para ela que eu para de cuidar de mim porque eu não quero ser cuidada. Aí ela falou, eu não estou cuidando de você, eu estou cuidando de mim. E eu achei muito bonito isso. Essa frase eu não esqueço. Quando eu falava para ela, para de cuidar de mim porque eu não quero que você cuide de mim. Ela, não se preocupe, eu não estou cuidando de você, eu estou cuidando de mim. Então é isso, a gente tem que... O que aconteceu com aquela mulher foi isso. Jesus cuidou dela. E ela se sentiu cuidada, porque ela não tinha ninguém, mas ela tinha uma fé. E muitas vezes nós temos uma pessoa que seja, uma pessoa ao nosso lado, e nós não damos valor a essa única pessoa. Muito menos a Jesus, porque se você não acredita na pessoa que está do seu lado, que você está vendo, me desculpa, mas você não acredita em Jesus. Porque Jesus colocou uma pessoa do nosso lado para nos orientar, para a gente ver o amor dele através daquela pessoa. E quando aquela pessoa fala com a gente, às vezes a gente não dá valor. E tantas coisas ruins acontecem na nossa vida porque nós não largamos tudo, como essa mulher, enfrentamos o medo, o escárnio, o tumulto sonoro, tudo, e mergulhamos direto na fonte, que é Jesus. Amém? E abaixando nossas cabeças, fechando nossos olhos para encerrar, senão a gente vai longe. Senhor, obrigado por nos fazer reconhecer a parcela de cada um. Fazei-nos crescer dentro dela, segundo tua vontade e o teu querer. Assim como a Sagrada Família de Nazaré é um exemplo para o nosso crescimento, hoje e todo sempre. Fazei-nos fortes e unidos na fé em ti. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tamo junto. Muito bom, meus queridos. Excelente. Excelente. Muito Beijo bom. grato. Obrigado. Beijo a todos aí. Valeu, Gil. Grande abraço. Adrianinha, Até sexta que vem. Até a próxima sexta. Até a próxima. No mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal.